Graças a Deus, amigos, olha que Deus possa abençoar muito a sua vida em nome de Jesus. Eu sou o pastor Luiz Felipe Silveira e venho através dessa programação mais uma vez abençoar a sua vida. Oro para que a sua vida, a sua casa, também a sua família sejam abençoados por Deus em nome de Jesus. Nesse domingo especial, domingo da Igreja Perseguida, terceira mensagem dessa série de mensagens Igreja Perseguida. O intuito dessa série de mensagens é impactar a nossa vida, é sim abrir os nossos olhos, nos despertar para que possamos entender o que está acontecendo com a igreja. E quando eu digo igreja aqui, não falo de placa de denominações, eu falo de igreja no contexto geral, daqueles que seguem a Jesus. Já aprendemos até aqui que aqueles que querem seguir a Cristo, que estão seguindo a Cristo, sim, vão sofrer perseguições. Cristo diz em Mateus 5, versículo 10 em diante, dizendo que assim como perseguiram os profetas, vão perseguir ainda hoje os cristãos, vão perseguir os discípulos de Jesus. E a perseguição, ela não vai diminuir, ela só vai aumentar. Vários tiranos, vários imperadores romanos, por exemplo, eles levantaram uma onda, uma grande perseguição aos cristãos. Alguns foram bem bárbaros, cruéis, e até, segundo os estudiosos, eles falam assim, faltava ideias para torturar os cristãos. Já tinham tentado de tudo, crucificação, sufocamento, mutilação, apedrejamento, cortes, ser transpassado com lanças, enfim, aqui a lista ela é enorme. O tamanho da crueldade, da maldade no coração daqueles homens e dos seus soldados que feriam os cristãos. Eles tinham prazer, eles tinham alegria de matar os cristãos, de lançar os cristãos nas arenas para serem mortos pelos animais selvagens. E infelizmente nós não podemos fechar os nossos olhos ou cruzar os nossos braços para o que vem acontecido com a igreja perseguida. Claro que isso que ocorreu no passado foi muito marcante para o início da igreja, e aí a perseguição só aumenta a divulgação e a pregação do evangelho, porque a igreja é dissipada, a igreja é dispersa, e agora várias regiões onde não havia missionários, onde não havia os cristãos, agora possuem um missionário, um cristão, evangelista, alguém que conhecia Cristo, conhecia a palavra, e agora essa pessoa, homem e mulher, vai divulgar nessa cidade acerca de Jesus Cristo, e a cidade se convertia, as curas, libertações aconteciam. Então, com a perseguição, quiseram diminuir os cristãos, mas só aumentaram ainda mais os cristãos. Quero ler com você o Evangelho de João, capítulo 15, o versículo é o 18, o 19 e o 20. Vamos lá? Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos das palavras que vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vós. Olha que interessante que Cristo fala. Eu vos escolhi, vocês não pertencem ao mundo, porque se vocês fossem do mundo, o mundo não aborreceria vocês, não perseguiria vocês. Mas nós não pertencemos a este mundo. A nossa partida, nosso ponto de chegada, melhor dizendo, é os céus. Aqui estamos de passagem, a própria palavra nos mostra que somos como um vento, somos como neblina, que uma hora existe, outra hora não existe, que simplesmente está agora e daqui a pouco não está mais. O nosso corpo é destruído, e é normal, natural dizermos isso, mas ninguém conseguirá destruir o espírito, a alma, que volta ao Senhor, e lá no céu nós teremos um novo corpo, nós teremos um revestimento celestial, teremos nosso corpo glorificado, como foi com Cristo Jesus. Jesus está dizendo, olha, assim como perseguiram ao mestre, perseguirão os discípulos. Quem é o mestre? É o Senhor Jesus. Assim como houve uma perseguição drástica a Cristo, tentaram silenciar e até pensar o que tinham feito quando ele morreu na cruz, ele fala, olha, assim como aconteceu comigo,
vão acontecer e vai acontecer com mais frequência aos seguidores. Quero ler com você agora Atos dos Apóstolos, capítulo 8. O versículo é o 3 e o versículo é o 4. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. O apóstolo Paulo, antes de se tornar o apóstolo Paulo, ele era um homem perseguidor da igreja. Só que o texto aqui em questão traz uma palavra forte. Ele diz, a palavra nos mostra que Saulo aqui é a mesma pessoa, assolava. O que é assolar? É querer pôr em terra, debaixo dos pés, é querer destruir, é simplesmente acabar com aquilo. No caso, ele queria destruir a igreja, ele queria destruir tudo que diz respeito ao cristianismo. Mais para frente nós veremos que ele desejava, ele tinha prazer, ele tinha uma fome, uma sede de vingar. E ele queria matar os cristãos, prender os cristãos, ele tinha prazer nisso. Então ele queria cada vez mais perseguir a igreja. É o que vem acontecido. A igreja, na atualidade, hoje, ela é assolada, ela é perseguida. E aí segue uma lista de países que são muito perseguidores, que perseguem mesmo os cristãos. E repito, quando eu falo perseguir a igreja, não é perseguir a instituição, é perseguir Cristo. A perseguição aos cristãos se dá por causa de Cristo Jesus. Por causa da cura no nome de Jesus, da libertação em nome de Jesus e tantos outros ensinamentos que o próprio Cristo traz, que muitos partidos, que muitas nações abominam e não querem que aquele entendimento da palavra de Jesus seja aplicado no seu país. Isso é política, porque a palavra de Jesus vai influenciar no direito autoritário daquele governo. Tem muitos países assim. E aí nesses países a crença ou a fé em Cristo Jesus, ela é abominável. E aí simplesmente, lá em João fala de aborrecer é ter horror, é ter aversão. Então por causa de um horror aos cristãos, eles querem destruir os cristãos. Eles têm um certo nojo, eles têm uma certa raiva, um certo ódio dos cristãos. Cristo ensinou, isso nos evangelhos mostra claramente. Jesus dizendo, amem a todos, amai o vosso próximo, ame o próximo, demonstre amor por essas pessoas. E vamos ser sinceros, não é fácil demonstrar o amor por quem lhe aborrece, por quem lhe persegue, mas é um mandamento de Jesus. E aí vem muitos países, eles dizem, olha, se aparecer cristãos, simplesmente serão condenados. Houve na época do Império Romano vários imperadores, e alguns deles dizem assim, olha, vamos liberar os cristãos. Porém, nós vamos chamar os cristãos, chamar todo mundo na verdade, e eles vão estar perante o imperador, e o imperador vai perguntar, qual é a sua religião? Se eles responderem que seguem os deuses romanos, estarão absolvidos, e aí sairão em paz pela porta da frente. Agora, se esses cristãos chegassem para o imperador e falassem, olha, eu sou cristão, eu sigo a Jesus, então, simplesmente, essa pessoa ela era condenada à prisão. E claro que aqui havia um jeitinho, vamos dizer assim, um jeitinho brasileiro, entre aspas. O imperador dizia, você é cristão? Então tá bom, você vai ser preso, você vai ser torturado e até mesmo morto. Você tem a oportunidade agora de você assinar um documento, que você está renunciando à sua fé, que você está renunciando a Cristo Jesus, esse Jesus que você prega, que você vive. E aí muitos, infelizmente muitos, assinavam por medo da própria vida, da casa, família, dos bens que tinham. Eles assinavam esse decreto dizendo, olha, eu não sou cristão, eu renuncio a Cristo. E aí eles tinham liberdade. Só que muitos mesmo, chegavam para os tiranos, imperadores, e falaram, eu não nego a Cristo, eu sigo a Jesus. Eles foram mortos, torturados, e tiveram as suas vidas, as suas famílias, casas completamente destruídas. Muitos imperadores tiranos, falando do Império Romano em questão aqui, eles incendiavam as cidades ou acontecia algum fenômeno natural, algum incêndio, algum tremor, terremotos, isso acontece
desde que o mundo é mundo, os terremotos sempre aconteceram e vem acontecendo com maior frequência e vai acontecer ainda mais. Então, quando havia aquele terremoto e as casas caíam, claro, não tinha uma estrutura firme, o Império Romano atribuía a culpa daquela destruição aos cristãos, dizendo: os cristãos são culpados da terra ter tremido e destruído as casas, do incêndio acontecer e queimado as casas, as cidades. Então muitos cristãos foram perseguidos. E até hoje, vamos falar da atualidade agora, os cristãos não podem alugar casas em alguns países, porque tem que preencher um formulário, e lá no formulário pergunta-se qual é a sua religião. E aí, se colocar cristianismo, ou evangélico, ou cristão protestante, ou seguidor a qualquer outra religião que não seja daquele país, como o caso o islamismo, que você tem que ser daquela religião, não pode mudar. Então, muitos cristãos no mundo afora hoje não podem comprar coisas, não pode comprar casas, não pode alugar imóveis, tem que trabalhar com subempregos. Eu creio que se você assistiu a nossa pregação no domingo passado, eu passei aqui o vídeo, tanto aqui no culto online quanto na igreja. Aquele testemunho, aquele rapaz, o Kenji, jovem missionário, ele fala disso, que muitos cristãos têm que trabalhar com subempregos. Trabalham muito, ganham pouco e não pode reclamar. E aí acontece uma falsa liberdade religiosa em alguns países. Daqui a pouquinho, eu gostaria que você assistisse um vídeo. Não é uma pastora, não é uma pregadora, mas de uma mulher que morou na China por 15 anos. Ela morou lá por 15 anos. O link completo deste vídeo eu vou deixar na descrição, até por causa da referência a qual estou citando, né? Tenho que deixar aqui a referência do vídeo completo, para que depois você possa assistir ele inteiro. Tem cerca de 18 minutos ali o vídeo completo, mas a gente editou, ficou bem curtinho ali, as partes principais do que ela viu em relação à igreja lá na China. Muitos países ele diz: olha, você pode ser cristão, você pode ser evangélico, você pode ter a sua fé, a sua crença, porém, há regras, há limites, você não pode fazer tais coisas em certos ambientes. Então acontece na atualidade de muitos cristãos passarem fome, não terem direito à comida, ou os próprios direitos de humanos são subjugados, são retirados dessas pessoas, eles têm que viver isolados. Eu cito aqui alguns arqueólogos, pesquisadores que encontraram várias e várias cavernas, várias mesmo, que estão subterrâneas, que são escondidas da superfície e tem longos e longos quilômetros abaixo da terra, e tem vários sistemas. Olha até a sabedoria que eles tiveram, sistema de ventilação. Então o ar entrava nas grutas, nas cavernas, percorria toda a tubulação, todas as partes, então o oxigênio chegava em todas as partes. Havia outro sistema de fumaça, então eles cozinhavam lá embaixo, os cristãos perseguidos, eles cozinhavam naquelas cavernas, moravam lá muito tempo. Muitos deles não viram mais a luz do sol, não sabiam se era dia ou de noite, não tinham relógio, não tinham a tecnologia para informar se era dia ou noite. Então eles faziam as suas comidas, e aí tinha um sistema de ventilação, um sistema de fumaça, que a fumaça ela era mandada embora sem que ela entregasse a localização deles. Então eles não podiam acender qualquer fogueira ou fornalha ali, chaminé, e a fumaça subia, o soldado romano, os soldados iam ver aquilo, alguns iam ver o que está acontecendo aqui embaixo, e aí encontrar os cristãos lá embaixo. Então tinha um sistema que assim, desviava essa fumaça para uma outra região, e ela se dissipava e não entregava a localização deles. Eu quero que você entenda, esses achados hoje nos mostram que eles foram perseguidos. E aí Paulo, no capítulo 9, a gente vai ler agora, ele queria realmente ir atrás, ele dava uma caçada aos cristãos, para que os cristãos não se desenvolvessem, não se propagasse mais a mensagem do Evangelho. Então muitos países fazem isso hoje. Eles não dão direito à comida, alimentação, segurança, saúde, porque essas pessoas são cristãs, não podem trabalhar, não tem dinheiro, e aí vive de doações. Eu vou falar disso na semana que vem, como ajudar a igreja perseguida.
Tem muita gente, muitas igrejas, muitos missionários que arrecadam cestas básicas para ajudar essas pessoas que não podem comprar comida. Bíblias são traduzidas e são fabricadas sem reembolso, vamos dizer assim. Instituições, ONGs, elas são patrocinadas por pessoas, elas imprimem as Bíblias e enviam essas Bíblias para países onde a Bíblia é proibida. Essa repórter, essa professora, na verdade, ela vai falar daqui a pouquinho no vídeo aqui, que infelizmente a Bíblia em certos países ela é proibida, tanto a versão física quanto a online. Você não pode baixar a Bíblia, não pode entrar em sites de Bíblia online. Isso é controlado pelo governo. Então o governo persegue a igreja dessa maneira, censurando e proibindo o acesso à Bíblia. Amigos, vamos valorizar o que nós temos. Valorize a Bíblia que você tem, seja no celular, na internet ou a física. Valorize, porque tem muita gente no mundo afora que está só com um pedacinho, pequenininho, dos evangelhos. Em alguns casos, tem aquela Bíblia bem pequenininha assim, eu creio que você já viu aquela azulzinha, que é os evangelhos, aí vem Salmos e Provérbios, só. Alguns deles pegam essa pequena Bíblia e se repartem no meio, ou repartem os evangelhos, são 4. E ali eles divulgam, ó, você vai ler o Mateus, depois você lê o Mateus, eu te dou o Marcos. Aí você troca aquele que não tem o Mateus, outro vai ler o Mateus e você vai ler o Marcos. Depois que você lê o Marcos, você pega alguém que já leu Lucas, você lê o Lucas. Depois você pega a parte do João e assim vai. Tem gente que só tem parte e metade da metade do livro. Então é muito importante você valorizar. Essa série de mensagens tem o intuito de despertar a igreja para viver o Evangelho e valorizar os mártires que morreram professando a fé em Cristo Jesus. Vamos para Atos capítulo 9, o versículo do 1 ao 5. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura para ti recalcitrar contra os arguilhões. Perceba, amigos, que Paulo tinha prazer, tinha a satisfação em arruinar a vida dos cristãos. Ele queria mesmo prejudicar. E aqui diz que ele perseguiria a seita. Eles chamavam os cristãos, né, aquele grupo seguidor de Cristo, de uma seita, um grupo que queria disseminar, que queria propagar uma ideologia. Eles queriam a todo custo barrar, impedir os cristãos de continuar professando a sua fé, de falar em nome de Jesus. Até que então o próprio Paulo tem um encontro com o Senhor Jesus. Jesus vai de encontro a ele, aparece, né, a ele naquele resplendor, uma luz mais forte do que o sol, algumas versões dizem assim, um brilho mais forte, um resplendor de luz. E o próprio Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perceba que aqui se encaixa todo o conceito da perseguição. Ao perseguir os cristãos, se persegue a Cristo. Ao tentar prejudicar os cristãos, estão tentando prejudicar o próprio Cristo. Ao ferir e matar os cristãos, estão na verdade ferindo e tentando anular, matar a Cristo Jesus. Cristo já morreu, já teve a sua vitória na cruz, já glorificado foi ao terceiro dia, tendo a sua ressurreição dada pelo Espírito Santo. Ele é invencível, Cristo é invencível, imutável, ele jamais muda, ele é o mesmo ontem, hoje, será para todo sempre. Só que a decisão de pregar o Evangelho coube a nós, é dada uma missão a nós de permanecermos em Cristo Jesus. Apesar da tortura, apesar da opressão, apesar da própria morte, da perseguição, não podemos em nenhum momento renunciar à fé. Eu quero ler com você, e já finalizando aqui, antes de nós passarmos esse vídeo, eu quero que você veja um pouquinho do que acontece aos cristãos perseguidos, à igreja
fora do Brasil, por exemplo, o que ela sofre. Eu quero ler com você agora Hebreus capítulo 11, o versículo 35 até o 38. Vamos lá? As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes e pelas covas e cavernas da terra. Aqui a lista ela é muito forte, amigos. Só aqui nesse capítulo 11, narrando, né, os heróis da fé, tem lições atrás de lições. E aqui o escritor de Hebreus resume aquilo que aqueles homens e mulheres também suportaram e passaram e enfrentaram por não renunciar à sua fé. Isso vem acontecendo na atualidade. Vários cristãos estão sendo mortos, crucificados, torturados, esfaqueados, degolados. A lista da crueldade é enorme, porque não renunciam à sua fé. E no 38 diz, homens que o mundo não era digno de ter. Pessoas que pisaram neste mundo, que valorizaram a fé em Cristo Jesus, que se entregaram mesmo, se jogaram mesmo de cabeça no Evangelho e defenderam o Evangelho. Venho falado e repito mais uma vez, será que vale a pena morrer por uma mentira? Eles não estavam morrendo por algo falso, mentiroso. Os próprios apóstolos que levantaram outros apóstolos, outros discípulos, eles testemunhavam daquilo que eles viram e ouviram. E o próprio Espírito Santo agora está convencendo aos ouvintes que estão ouvindo a pregação do Evangelho. Então aquela mensagem se consolidava verdadeira no coração das pessoas. Elas se convertiam. E há mais de 2000 anos, muita gente vem se convertendo a Cristo Jesus. Se entregado a Cristo. Lançado a sua vida aos pés da cruz. Agora, olha só, leia comigo, ainda no Hebreus 11, a gente vai ler o versículo 13 e o versículo 16. Esses dois textos são maravilhosos. Olha só o que diz Hebreus 11, versículo 13 e o versículo 16. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas, vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Mas, agora, desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Perceba que estes homens, mulheres, morreram professando a sua fé, não abriram mão dela. Eles não tiveram aqui as promessas ou uma bênção terrena, mas o próprio Cristo diz, há uma recompensa. E o Pai preparou uma cidade celestial. Lá no céu, sim, passaremos a eternidade com o Senhor Deus. Infelizmente acontece a tortura, infelizmente acontece a perseguição, a morte aos cristãos, a explosão de igrejas. Isso está acontecendo e é ruim saber disso, ficamos tristes com tudo isso, porém isso vai acontecer. Aconteceu no passado, está acontecendo agora no presente e vai acontecer no futuro até a volta de Jesus. No domingo que vem, nós continuaremos a falar desse assunto, acerca do que fazer em relação à igreja perseguida, o que está ao nosso alcance fazer pela igreja perseguida. Mas antes de nós finalizarmos, e eu tenho alguns recados finais, eu quero que você assista a esse vídeo dessa professora Karina, que ela vai relatar o que ela viu lá na China. Assim que passar o vídeo, eu volto com os recados finais e com a bênção final em nome de Jesus. Meu nome é Karina Cunha, sou brasileira, morei 15 anos na China e uma das perguntas que o pessoal mais me envia é: como é a religião na China? Existe perseguição? E por que há essa perseguição religiosa na China? Segundo o Partido Comunista Chinês, a religião ela ameaça a estabilidade social e eles não querem isso.
Vamos começar pelo cristianismo. Na China, existem dois tipos de igreja. Talvez você já tenha ouvido falar. Na igreja oficial e na igreja clandestina, que é a mesma igreja perseguida e a mesma igreja nas casas. Então são nomes diferentes para as mesmas coisas. O governo criou as igrejas oficiais. O que são essas igrejas oficiais? Tudo é controlado pelo governo. O pastor é um funcionário público, muitas vezes ele nem precisa acreditar, ele não precisa ter a fé, ele não precisa ser um cristão para ele ser um pastor. Tudo que for falado no culto foi passado para as autoridades, eles tiveram que aprovar para então ensinarem nas igrejas. As pessoas vão, as pessoas frequentam, as pessoas oram, elas cantam, elas ouvem a palavra, mas muitas dessas pessoas começaram a sentir que faltava conteúdo, faltava aprofundar, até porque realmente não podia, o governo não permitia falar de muitos dos assuntos, então surgiu ali as igrejas clandestinas, que na verdade sempre existiram desde a época da Revolução Cultural, e eram esses cultos secretos, cultos que aconteciam nas casas. Então isso foi se fortalecendo, esses cultos caseiros foram tendo cada vez mais força e acabou que a igreja oficial era só um lugar para você conhecer outros cristãos que te convidavam para ir para esses grupos caseiros. Então seria o que aqui no Brasil? Seria como os grupos das igrejas, as células, por exemplo. Mas na China isso é proibido. Só é permitido a igreja oficial. Então, culto em casa, culto clandestino, vou chamar uns amigos para orar, para cantar, para fazer um estudo bíblico, é proibido. E isso dá prisão para os chineses. E se o estrangeiro estiver fazendo isso junto com os chineses, ele é expulso da China. Só que a gente sabe que isso acontece, não tem como proibir. Quando eu morava na China, eu morei lá de 1997 a 2012. Como é que era? Bom, você podia praticar a sua fé, mas você não podia nem pregar, nem compartilhar. Então, você podia ler sua Bíblia em casa, só você, tá? Nada de juntar uma galerinha. Você podia ouvir uma música. Se alguém te perguntasse sobre a sua religião, você podia responder. Mas você não podia fazer culto em público, você não podia fazer nada em praça pública, não podia chegar assim, você conhece Jesus? Posso orar por você? Nada disso. A pessoa só poderia praticar por conta própria, acreditar. Atividades religiosas apenas dentro dos estabelecimentos, do templo, da igreja, da mesquita. Aquela tia que fica enviando bom dia, e aí vai um versículo, ou alguém que envia um versículo da Bíblia, alguém que envia um louvor, não pode. Tudo deveria passar pelas autoridades e ser aprovado antes de ser enviado no WeChat. Quem mora na China sabe, tudo é muito controlado, as informações são controladas. Se você enviar alguma coisa que não deve, um fake news, qualquer coisa, você pode ser banido da plataforma de comunicação e ninguém quer isso. Algumas outras leis. Chineses fora da China não podiam participar de eventos religiosos, ou seja, um chinês que saiu, foi passear, foi fazer uma viagem em algum lugar, viu uma igreja, ele não pode entrar, ele não pode participar de nada. Caso contrário, quando ele voltasse para a China, haveriam consequências. Crianças foram proibidas de participar de atividades religiosas, ou seja, uma família que vai para a igreja todo domingo, agora não pode mais levar os filhos. Lei de 2018. Foi proibido também realizar e assistir lives de cultos online. Só que em 2020, em fevereiro de 2020, algumas novas leis entraram em vigor. A partir daí, só eram permitidas religiões que, de certa forma, apoiavam o regime socialista chinês. Então virou uma coisa meio política aqui. Não, as pessoas ainda são livres. Todo mundo pode exercer sua religião, suas atividades religiosas, desde que elas estejam alinhadas ali com as crenças, os valores do Partido Comunista Chinês, do socialismo. E também as províncias criaram leis próprias e muitas delas aderiram. Algumas delas incluíam proibições de símbolos religiosos fora dos estabelecimentos religiosos, ou seja, crucifixo, bíblias, eventos de Natal e Páscoa também foram cancelados. Muitos, até na própria igreja, não podia mais ter crucifixo, não podia mais ter evento de Natal, não podia mais ter, cantata da Páscoa. Depois foi proibida a comercialização de Bíblias
físicas e online. Inclusive, não era mais possível baixar aplicativos da Bíblia na China. Sim, por quê? Primeiro, a Bíblia em chinês teria que ser adaptada e retraduzida para refletir os valores socialistas. Ou vão ser retiradas, ou vão ser adaptadas todos os trechos que vão contra essa ideologia, esses valores socialistas. Essa Bíblia ainda não saiu, não sabemos como vai ser. E aí talvez você tenha ouvido falar ou não sobre algumas igrejas que foram derrubadas, que foram fechadas. Mas por que, se existe essa liberdade, pelo menos até certo ponto, por que isso aconteceu? Então, se o pastor não gostasse dessa ideia de louvar o comunismo, se o pastor não gostasse da ideia de tirar o crucifixo da parede e botar a cara do Mao Tse Tung, aí o governo já falava assim, não quer cooperar? Pronto, acabou, essa igreja não existe mais. Então essas foram as tentativas de negociação. Você continua fazendo suas coisas aí, continua cantando, orando, desde que você também pregue o comunismo e os nossos valores. Parece que não deu muito certo. Então estima-se que em 2017, mais de 3.700 chineses foram presos. Presos porque eles não tinham mais igreja, eles queriam orar, eles queriam cultuar, então eles iam para frente da igreja para fazer isso, iam para as casas, e os vizinhos começaram a denunciar e começou a rolar dinheiro também. Cada vez que você denunciava um chinês que estava cultuando em sua própria casa, a pessoa que denunciasse também recebia um valor, então era um incentivo muito grande, e pessoas que apoiassem a prática eram multadas. Por exemplo, se uma pessoa era religiosa e estava fazendo um culto dentro de sua própria casa, mas a casa era alugada, quem que vai pagar a multa? É o proprietário, não o inquilino. Então os proprietários começaram a ficar espertos para quem que eles estavam alugando seus imóveis. E de 2018 até hoje, estima-se que foram presas mais de 200 mil pessoas por professarem a sua fé, presas em cadeia. Você viu aí, as igrejas são oficiais dados pelo governo, porém o governo censura ao pastor daquela igreja, não pode tudo, não pode pregar toda a palavra. E aí acontece esse tipo de perseguição na China, tem vários países que estão adotando esse método, esse meio de censurar a igreja, de omitir parte da Bíblia, de esconder, de adulterar a palavra de Deus. E pela palavra sabemos que isso não pode ser feito, não pode ser tirado algo da Bíblia, nem acrescentado algo à Bíblia. E ai daqueles que assim estão fazendo isso, prestarão conta e a conta vai ser altíssima no dia do juízo. Fica então essa lição para nós. Vamos valorizar a igreja que nós temos, um momento de adoração, de oração, de louvor, de leitura da palavra de Deus, porque tem muita gente que quer ter esse momento e não pode ter. Amigos, ore pela igreja perseguida, ore pela China. Pastor, vamos prejudicar a China. Não, nada disso. Se nós fizermos essa oração para que Deus castigue, estamos indo contra o próprio Evangelho de Jesus. Orem para que eles se convertam. Ore para que a China inteira conheça Jesus, seja liberta desse mal, dessa praga que está governando aquela região. Ore pelos outros perseguidores, outros países que estão perseguindo aos evangélicos, aos cristãos. Vamos pegar o exemplo aqui, na América do Sul, a Colômbia persegue os cristãos. E alguns países aí da América Latina que também estão perseguindo aos cristãos, que há um tipo de censura, que há um tipo ali de condenação ao que o cristianismo vem pregado, e por aí vai. Então, estude mais sobre a perseguição, se aprofunde mais acerca desse assunto, vá na palavra de Deus, veja os exemplos dos mártires que morreram e olhe para aquilo que eles falaram, olhe para aquilo que eles viveram, não renunciaram à sua fé, eles entregaram a vida para Cristo e sim, sofreram o agravo, sofreram aqui na terra, mas pode ter certeza, há uma recompensa lá no céu para essas pessoas. Amém? Vamos fazer uma oração? Se você pode, feche os seus olhos e oremos. Senhor Deus e amado Pai, eu oro por cada alma, cada vida que me assiste agora. Pessoas, ó Pai, que têm olhado, ó Deus, para dentro do seu próprio coração e, meu Pai, percebido que a fé tem se esfriado. Pessoas que perderam, Pai, a essência. Pessoas que perverteram o sentido da oração, do louvor, da adoração, da leitura da palavra, Deus. Pai, não deixe o amor de muitos se esfriar. Verdade é que tem se esfriado a fé de muitas pessoas, o amor
das pessoas tem se esfriado. E se você, amigo, amiga, irmão, irmã, que tem se esfriado na fé, olhe comigo agora, diga: Deus, me aqueça, Pai, fogo consumidor, vem aquecer o meu coração frio, que eu possa voltar ao primeiro amor, amar o Evangelho, amar a Cristo Jesus, amar ao Senhor, amar a palavra, viver de acordo com a palavra, não renunciar à fé. Pai, levanta quem está caído, levanta este que desviou da fé, que largou a fé, ó Pai, que apostatou da fé. Ah, Senhor, restaura a tua casa, restaura a tua igreja, restaura os pastores, aos obreiros, aqueles que fazem a obra. Pai, dê a eles uma paixão, um amor, meu Pai, uma fome, uma sede por pregar o Evangelho. Que vidas agora sejam alcançadas. Pai, oramos juntos aqui, ó Deus, pelos perseguidores da igreja e por quem é perseguido. Que aqueles que estão sendo perseguidos, ó Pai, possam ser sustentados, abraçados, envolvidos pela sua presença. Mas também, Pai, oro por quem é perseguidor. Que aqueles que, ó Pai, que têm maltratado, que têm, meu Deus, prejudicado os cristãos, que eles propriamente se convertam a Cristo, deixem de serem perseguidores e tornem-se perseguidos pela fé em Cristo Jesus. Ah, Pai querido, como aconteceu com Paulo, que aconteça também com os perseguidores da igreja, que eles se convertam, que eles se arrependam e, meu Pai, possam viver uma vida na sua presença, em nome de Jesus. Como ministro do Evangelho, eu abençoo a todos em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amigos, chegando ao final dessa transmissão, mas peço aqui 2 pedidos especiais. O primeiro deles é que você que não curtiu a nossa página do Facebook, faça isso, curta, comenta aqui no nosso Facebook e IGD Tatuquara. E também você que não é inscrito no canal, Pastor Luiz Felipe Silveira, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para que você receba as notificações de novas mensagens, novos vídeos. E eu peço também que você compartilhe com as pessoas esses vídeos, essas mensagens, para que elas possam ser despertadas acerca da fé em Cristo Jesus e a perseguição que acontece, como aconteceu no passado, vem acontecendo e vai acontecer. Por isso nós não abriremos mão do Evangelho e assim outras pessoas poderão ser evangelizadas através desse canal, desses vídeos e da pregação do Evangelho na TV, na rádio, nas mídias sociais. E eu creio que vai ser bênção em nome de Jesus. Amém? E outro pedido que eu faço é para que você continue ajudando a obra de Deus. Você que é dizimista, ofertante, o patrocinador, você mantenha essa obra de portas abertas. Pastor, eu quero ajudar a igreja, contribuindo, fazendo uma doação. Qual é a conta e a agência? Essa aqui que passa debaixo do seu rodapé. Você pode ir até a agência do Bradesco ou uma transferência bancária para a conta do Bradesco. E aí você realizando esse depósito bancário. E aí, em caso de transferência, sempre falamos, em caso de transferência, pede-se o CNPJ. Aí você coloca esse número aqui lá no campo para que você possa realizar a sua contribuição, a sua doação. Feito a transferência do depósito bancário, nós pedimos, envie para nós o comprovante, uma foto, um print ali, e encaminhe nosso WhatsApp para que nós possamos conferir esse valor e acreditar ele na obra de Deus, tá bom? É só a nível de conferência, nós pedimos para que você envie o comprovante para que assim seja feita a obra de Deus e dada continuidade na obra de Deus. Ajude, pastor, eu tenho um dízimo atrasado, uma oferta, um voto atrasado, eu queria trazer na igreja, queria levar até a igreja. Você pode vir, cultos quarta-feira e sexta-feira, 2 e 7h30 da noite, domingo, 9 horas da manhã e às 18 horas, em nome de Jesus. Você pode vir, você pode trazer o dízimo, trazer a sua oferta, trazer a sua contribuição, será muito bem recebida, sim, com certeza, porque a obra tem precisado. Queridos amigos, vamos ficando por aqui, que o bom Deus possa abençoar o seu domingo, a sua semana, e estamos já em reta final de setembro, mas eu creio que Deus tem muitas bênçãos para a nossa vida, em nome de Jesus. Se cuidem, cuidem da sua família, cuidem da sua casa, e não perca a sua fé em Cristo Jesus. Um forte abraço, que Deus abençoe, e até mais em nome de Jesus.